Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Zilli Market. Nosso canal, como vocês já sabem, tem o propósito de analisar fundos imobiliários descontados que podem apresentar um bom potencial de crescimento. Então, eu sempre ressalto, aqui a gente não está mostrando para vocês os melhores fundos imobiliários do mercado. A gente está sempre mostrando alternativas para vocês buscar um bom potencial de valorização, desde que faça sentido na sua carteira. Mas primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui uma reportagem publicada hoje pela Seu Dinheiro, que vai mostrar os reis dos dividendos, os 20 fundos imobiliários com maiores retornos em 2023. Eu vou rodar a vinheta aqui para a gente já voltar nessa matéria. Bom, então, como eu disse para vocês, o objetivo aqui não é mostrar os melhores fundos imobiliários. A gente tenta mostrar para vocês fundos imobiliários que podem apresentar algum potencial de valorização. Só para a gente ver aqui, da mesma forma, essa reportagem mostra os fundos imobiliários que mais pagaram dividendos, mas não quer dizer que eles são os melhores fundos imobiliários. Eles mais pagaram dividendos considerando o seu valor de mercado. Por isso que ele está considerando aqui o dividend yield. Pode ver aqui, ó, Deva 11, que é um dos queridinhos aqui do nosso canal, na terceira colocação. O HCTR 11 na quinta colocação. Se a gente vê aqui, ó, esse Blue Macau BLMG, eu quero analisar ele para vocês ainda, porque apesar dele estar figurando aqui, é um fundo que vem no meu radar, mas eu acho que ainda não é a hora de olhar muito para ele. Isso daí a gente ainda vai ver aqui. É um fundo que eu vou trazer uma análise para vocês que eu acho que vale a pena. Porque ele tem bem essas características. Encontra-se descontado, traz um bom dividend yield, mas tem algumas peculiaridades que a gente precisa ver. E aqui a gente vê alguns conhecidos, do mercado, o RPR11, sempre foi um bom pagador de dividendos. A gente vê aqui o VGIR, da Valora, Então, o Life 11, que já me pediram para fazer a análise dele aqui também. Então, aqui a gente vê os 20 mais, mas é aquilo que eu falei, não quer dizer que são os melhores fundos imobiliários do mercado. Até porque aqui a gente está vendo, ó, Deva e Hectare no top 5, e a gente sabe toda a problemática que eles já passaram recentemente. Então, hoje a gente vai fazer a análise do Banestes Recebíveis, o BCRI 11. Então, um fundo muito interessante. Se a gente analisar aqui ele atualmente está sendo negociado a R$ 69,91. Está com um PVP de 0,73, então encontra um bom desconto no mercado, cerca em torno de 27%. E o valor da cota patrimonial dele seria R$ 95,95. Por que esse fundo está descontado? Ele apresenta uma característica muito parecida com o Deva e com o HCTR. Eu já vou pular para lá para a gente não perder tempo. Depois eu falo um pouco mais das características do fundo. Se a gente vê aqui na carteira dele, a gente vai ver que ele é credor de alguns CRIs muito conhecidos nossos. Olha aqui, ó, CRI do Grupo AN. Esse Grupo AN também é devedor do Deva 11, do HCTR 11, é devedor do Versalhes. Então, são alguns conhecidos nossos. Mas você vai ver que a carteira aqui do BCRI, ela não é tão arriscada, igual a gente vê a carteira do Deva 11, do HCTR 11, Tord, Versalhes, que acabaram tendo aquele maior problema por conta de inadimplência. Aqui no BCRI 11, eles arriscaram um pouco menos quando eles montaram a carteira deles de CRIs. Então a gente vê aqui High Yield, ó, o CRI do Grupo AN, que apresentava IPCA mais 9 e problema. Aí a gente vê aqui o Circuito das Compras, também outro conhecido nosso com relação ao Deva 11, HCTR, também com IPCA mais 8, inadimplente. Mas os dois estão naquele prazo de waiver, já terminando agora em dezembro, e pode retomar o pagamento. Então isso pode ser uma boa notícia para o BCRI. E aqui, ao final, que a gente encontra inadimplente também, a gente vê o GVI, que é do Grupo Gramado Parques, que está com waiver até julho de 2024, e ao final a gente vê alguns novos aqui, o da Croton, que teve um problema de rescisão contratual e está discutindo na justiça essas questões. Aqui o da Scanix, que também está inadimplente, mas é muito pequeno. Se a gente olhar ele no PL do fundo, no percentual da carteira, 0,42%. Então não é o maior problema. Da mesma forma que a gente vê esses outros da Scanix, todos muito pequenos, e esse do GVI também muito pequeno. Então o que a gente precisa falar sobre o BCRI 11?
Fundo de papel, muito parecido com o que a gente já está conhecendo no DEVA 11, HCTR 11, esses que a gente já analisou, já cansou de falar aqui. Então, ele tem a maior parte em CRIs, né, CRIs, seja como você prefira falar, tem uma parte em fundo imobiliário muito pequena e uma parte de fundo de investimento também, correspondente a 7,92%. A maior parte da carteira dele está vinculada ao IPCA, por isso que ele vem tendo uma diminuição nos dividendos. Provavelmente o IPCA vai começar a ter uma alta agora nesse início de ano. Isso pode gerar um aumento de dividendos, além, é claro, da possibilidade de retomada de pagamentos a partir de fevereiro desses CRIs que estão inadimplentes. Então, acredito que o BCRI pode sim ter uma subidinha, né, nesse período agora, após fevereiro de 2024. Não só nos dividendos, como também na cota mercado. Porque a cota mercado, como a gente costuma ver, ela sempre vai seguindo o valor dos dividendos. Aqui nos comentários de novembro, eles mencionam a compra do CRI CashMe, com remuneração de IPCA mais 7,86, uma boa remuneração, referente a cotas seniors e vencimento em outubro de 2030. Eles falam que é um CRI bem pulverizado, lastreado a uma carteira com 487 créditos imobiliários. Então eles querem dizer que isso traz menos risco, né? Porque está bem pulverizado e aqui ele conta com a nota de rating AAA, né? AA pela S&P. Então parece ser um CRI muito seguro, né? Esse fundo como um todo, ele tende a ser muito mais seguro do que a gente via, por exemplo, no DEVA, no HCTR, esses fundos que eram high yield. Esse daqui eu coloco como se ele fosse médio, né, na questão de exposição ao extremo risco. Se o DEVA, o HCTR e o TORD, que é o mais, né, e o Versalhes, que está no mesmo nível do DEVA e HCTR, eles são high yield, esse daqui eu já considero que estaria no nível médio. Por isso que ele não sofreu tanto, apesar de sofrer um pouco com a inadimplência, mas ele acaba sendo mais moderado. E se você já tem exposição a DEVA 11, HCTR 11, se expor a esse fundo aqui também, você vai estar se expondo mais um pouquinho ao Grupo One, ao circuito de compras, que é quem já está dando um certo calote, né? Tudo bem que está em período de waiver, mas que já deixou um período de inadimplência nesses fundos. Aqui eles falam justamente desse período de waiver, né? Do circuito de compras, TRI e GVI, o Croton e Scanix Yuan, que em waiver, circuito de compras GVI, inadimplente Croton, Scanix em renegociação e o Grupo One em waiver. Quem realmente representa alguma coisa preocupante aqui é mais o Grupo One e o circuito de compras. O GVI, mais ou menos aqui, muito pouco, e o restante, menos de 1% da carteira, não é nada que vai fazer aquela grande diferença. Na distribuição geográfica dos CRIs, a gente vai ver que ele está 65% concentrado na região sudeste. Realmente uma concentração muito alta nessa região. Outra coisa interessante aqui é que, apesar do relatório gerencial mostrar aqui os CRIs, né, que fazem parte da carteira do BCR 11, eles simplesmente não falaram quais são os fundos imobiliários. Porque a gente viu ali que ele investe nos CRIs, mas ele também tem uns 4% em fundo imobiliário e uma pequena parte em fundo de investimento. Mas aqui acaba o relatório gerencial e eles simplesmente ignoram, não falam quais são os fundos imobiliários que o BCRI 11 investe, né? Esses 4%, que não é grande coisa, mas é bom a gente saber. Aí eu fui pesquisar para ver, né, quais seriam esses fundos imobiliários e adivinha qual? Adivinha qual fundo imobiliário? É justamente o DEVA 11, 1,69%, HCTR 11, 1,05% e o VSLH11, o Versalhes, 0,97%. Então, uma exposição um pouco maior aqui ainda, né, para quem já é acostumado com esses fundos imobiliários high yield. O BCR 11 escolheu justamente esses fundos imobiliários que a gente conhece tanto para se expor também nessa parte que é pequena, né, 3%, 3,71% da carteira. E agora com relação ao fundo de investimento, né, que ele investe, é o Itaú Soberano Renda Fixa Simples, e ele tem cerca de 30 milhões aqui aplicado. Bom, pessoal, esse é o relatório, né, que a gente fez aqui sobre o BCR 11. Hoje ele se encontra aqui em 69,92, ele deu uma subidinha nos últimos dias. Se a gente analisa ele no passado, ele já teve dias de muito maior glória, né? Ele já foi negociado aqui acima de R$90. Se a gente vê a queda recente dele, né, dá em torno de
22%. A gente viu que ele está descontado em 27% com relação ao valor patrimonial. Então, é um fundo mais moderado em relação àqueles que a gente analisa DEVA 11, HCTR 11, TORD 11, Versalhes, mas é um fundo que se expôs também a alguns títulos que esses acabaram se expondo e acabaram tomando calote, mas a carteira do BCR11 é muito mais diversificada na questão de não se expor tanto ao risco. Por isso que ele vem sofrendo muito menos essa questão da inadimplência. E como eu já demonstrei aqui para vocês, no preço atual de mercado dele, ele vem entregando 75 centavos por cota de dividendo. No mês passado deu 1,08%, que é um excelente dividend yield e é um fundo que não tem tanto risco, né? O que podia dar problema nele parece que já deu, né? Considerando que ele fez uma exposição àqueles títulos que a gente já conhece bem, que estão inadimplentes também com DEFA, HCTR, Versalhes, TORD e a companhia toda. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreve no canal para você estar acompanhando esses fundos que se encontram descontados e podem oferecer um bom potencial de ganho para a gente no futuro. Um abraço.